E aí pessoal, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre o decreto 9797 de 21 de maio. É o decreto que alterou o decreto 9785, que ficou conhecido como decreto dos CACs. Vamos lá. All teams ready? Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o decreto 9797 de 21 de maio de 2019, que veio a modificar o decreto 9785 de 7 de maio, que é o que ficou conhecido como decreto dos CACs. Eu quero parar só um minutinho aqui para fazer um pedido que se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo. Isso é importante para que o YouTube dê evidência para o nosso conteúdo. E como vocês sabem, infelizmente é uma plataforma desarmamentista que não tem muito interesse nesse tipo de conteúdo. E nós precisamos mostrar que é um conteúdo de nosso interesse e de grande valia para a sociedade. Então, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu tenho recebido notícias, mensagens de que não estão conseguindo curtir o vídeo, então possivelmente é o YouTube já limitando a nossa visualização aí pela galera, mas por favor, se inscrevam no canal e curtam o vídeo. É muito importante para que a gente dê evidência para isso aqui. Bom, como eu disse, esse decreto veio para corrigir, modificar o decreto anterior. Mais uma vez nós tivemos apoio aí do instrutor Pedro Martins. Pedro é advogado, ele é instrutor de armamento e tiro, instrutor de tiro defensivo, trabalha também nessa parte hoje de consultoria para aquisição de produto controlado e também trabalha como despachante de arma de fogo. Então eu vou deixar o Instagram do Pedro aqui embaixo, entrem lá no Instagram dele, dá uma olhada e quem tiver necessidade hoje, até mesmo para esses processos de concessão de porte, pode procurar que ele pode te ajudar nisso. Então vamos lá. Na primeira parte aqui do decreto, no artigo 2º, ele trata só quanto àquela questão das definições do que era de arma de fogo de uso permitido, né, e arma de fogo de uso restrito. Antes ele não dava muita ênfase à questão do calibre, mas agora ele adiciona nessas definições o calibre nominal. Antes ele falava em munição comum e agora ele também trata a munição comum, mas como calibre nominal. Isso para não dar um entendimento meio perdido no que tinha na primeira versão. Então aqui nessa primeira parte é só quanto às definições, ele só alterou a redação, não adicionou nada. O que foi adicionado aqui na primeira, no artigo 2º? Foi adicionado o parágrafo, o inciso 15º, que trata da atividade profissional de risco, onde ele define atividade profissional de risco em decorrência da qual o indivíduo esteja inserido em situação que ameace a sua existência ou a sua integridade física em razão da possibilidade de ser vítima de delito que envolva violência ou grave ameaça. Eu quero chamar uma atenção, é muito importante isso aqui, porque a inserção desse artigo com essa descrição de atividade profissional de risco, ela, no meu entendimento, tá? Quero mais uma vez falar, não é uma verdade absoluta, é no meu entendimento, isso aqui abriu uma margem para englobar mais pessoas, quem ficou fora daquelas categorias descritas, e em contrapartida deu possibilidade de novo para a discricionalidade do agente da Polícia Federal. Então esse artigo aqui que foi inserido pode ter sido um prejudicial no contexto, mas vamos tocar isso mais para frente. Então foi inserido aqui o inciso 15º, aqui no Sistema Nacional, da seção primeira que trata o Sistema Nacional de Armas, não tivemos modificação, que é trata do SINARM. No SIGMA também sem modificação, ele volta a ver algum parágrafo na parte do cadastro e da gestão de sistemas. Que antes, quem adquirisse munição, arma de fogo ou acessório, deveria comunicar à Polícia Federal ou ao Comando do Exército, quando fosse competente, dependendo do sistema que ele estivesse comprando, em até 48 horas deveria informar a aquisição da arma, da munição ou do acessório. Agora ele muda e fala que esse prazo tem que ser de 7 dias. Então ele não trata mais, ele ampliou.
do prazo de 48 horas para informar a Polícia Federal ou o Exército, ele amplia de 48 horas para 7 dias. Na aquisição e do registro, o que ele mudou? Ele revogou o parágrafo 9, o 9º, que para mim foi a primeiro, eu vou chamar de ponto negativo. O parágrafo 9, o parágrafo 9º, ele falava que a limitação de quantidade de arma de fogo de uso permitido não se aplicava a quem tivesse inserido nos incisos 1 ao 7º e no 9º. Agora ele pega e limita. Então ele revoga esse parágrafo 9º, que falava que essas quantidades não se aplicavam a essas categorias, e insere hoje o parágrafo 10º, onde ele coloca aqui: os caçadores, colecionadores e atiradores poderão adquirir armas de uso permitido até o limite de 5 armas de cada modelo para os colecionadores, 15 armas para os caçadores e 30 armas para os atiradores. Vamos lá, é um número grande? É, mas não é nada comparado à liberdade, que eu prefiro chamar assim, a liberdade do cidadão do que o primeiro decreto trazia, tá? Eu fiz um comparativo que a coleira que tinha sido solta, que tinha sido liberado, vamos assim dizer, nesse primeiro decreto, a coleira foi colocada de volta aqui. Onde eu falo para todo mundo, o decreto não tratou só da aquisição e de porte, tratou de dar liberdade para o cidadão. Tá? Hoje o Estado não tem que ficar, no meu entendimento, o Estado não tem que ficar apontando o que você pode ou deve comprar ou não. O Estado não fala quantos carros você pode ter, quantas motos, quantas casas. Então eu também entendo que ele não tem que falar quantas armas você tem que ter. Mas, mais uma vez, é botada a coleira no pescoço do cidadão, colocando os limites de armas que ele pode comprar. Mas eu acredito que isso teve que ser feito porque ia contra qualquer outra lei, enfim, não vem ao caso agora, mas foi colocado. Então agora aparece aqui pela primeira vez os limites de armas para os caçadores, colecionadores e atiradores de 5 armas de cada modelo, 15 armas para 5 armas de cada modelo para os colecionadores, 15 armas para os caçadores e 30 armas para os atiradores. Atenção, não trata aqui do civil, que aquele limite de 4 armas ainda continua. O que foi colocado aqui é o limite para os atiradores, caçadores e colecionadores, os CACs. Eles não tinham limite para aquisição e agora passam a ter o limite de quantidade de aquisição de arma de fogo de uso permitido. Mais para frente aqui ela vai aparecer de novo, aqui no artigo 11º, quanto também as quantidades das armas de fogo de calibre restrito. Essa aqui tratou calibre permitido para o CAC e aqui trata no artigo 11º para os calibres restritos. Ele fala aqui também que a autorização para aquisição de arma de fogo portátil será concedida desde que comprovado o cumprimento dos requisitos legais. Ou seja, toda aquela documentação para aquisição de arma, e volta aqui de novo a citar as quantidades. No calibre restrito também, como ele reforçou no calibre permitido, aqui ele fala de novo no calibre restrito. O que mais? Ainda aqui, nós estamos no artigo 11º ainda, foram inseridos, agora, esses são parágrafos novos, tá, que não tinham. Então ele fala aqui, no parágrafo 10º aqui, poderão ser concedidas autorização para aquisição de arma de fogo de uso restrito em quantidade superior aos limites estabelecidos no parágrafo 3º, que seria aquelas 5 para os colecionadores, 15 para os caçadores e 30 para os atiradores, a critério do comando do Exército. Ou seja, o Exército quem vai definir se você pode ter mais armas do que foi estabelecido no parágrafo 3º. No artigo 12º, é um negócio que foi bacana aqui no decreto para o pessoal que tem arma hoje registrada no SINARM. Todo mundo sabe que saiu uma portaria, uma IN, uma Instrução Normativa da Polícia Federal, falando que as autorizações de transferência de armas do SINARM pro SIGMA só poderiam acontecer após mínimo de 3 anos de registro na arma no SINARM. Então você só poderia transferir a sua arma do SINARM para o SIGMA depois que ela tivesse 3 anos registradas no SINARM. Aqui no artigo 12º foi incluído o parágrafo 3º, que fala que na transferência da hipótese de arma de fogo entre o sistema de controle
enquanto os dados do SIGME e do SINARM não estão compartilhados, na Polícia Federal ou Comando do Exército, conforme o caso, expedirá autorização para permitir que a arma de fogo seja transferida para outro sistema. Ou seja, aqui derruba aquela instrução normativa da Polícia Federal que a arma só poderia ser transferida após 3 anos. Isso não existe mais. Parágrafo 3º do artigo 12º fala que o Exército tem que autorizar a transferência para o SINARM ou o SINARM tem que autorizar a transferência para o SIGMA. Ponto final. O que mais que a gente tem aqui? O artigo 16 do decreto original foi revogado e ele entra agora no artigo 16 escrito: fica permitida a venda de arma de fogo de porte e portáteis, munição e acessórios por estabelecimento comercial credenciado pelo Exército. Foi uma alteraçãozinha na redação, porque na primeira não especificava que as armas tinham que ser de porte e portáteis, falava só de arma de fogo. Então dava margem para entender que, por exemplo, poderia vender armas não portáteis. E não pode, né? Isso realmente é um absurdo. Então isso foi adicionado, só essas duas palavrinhas, a arma de fogo de porte e portáteis, para discriminar, para limitar a autorização, a capacidade, vamos dizer, o limite, para dar o limite de qual armas que o comércio vai poder vender. Aqui também, agora no artigo 19, o parágrafo 3º também foi revogado. O parágrafo 3º anterior falava que ao critério do Comando do Exército poderá ser concedida autorização para aquisição de munição em quantidade superior ao limite estabelecido. Lembra que ele falava dos limites estabelecidos de munição, que seria até 1.000 munições anuais para cada arma de fogo e 5.000 munições para as de uso permitido, registrado no nome do atirador, no nome da pessoa. Ele falava que antes, que a critério do Exército, poderia ser concedido, essa autorização para aquisição de munição em quantidade superior a esse limite. No novo parágrafo 3º, ele vai lá e limita de novo, bota mais uma vez a coleirinha lá no pescoço, principalmente dos colecionadores, onde fala que as armas pertencentes ao acervo de colecionador não podem ser consideradas para aquisição de munição, a que se refere o parágrafo 1º. Como já é subentendido, arma de coleção não é arma para tiro. Então não pode se conceder munição para a arma do acervo de colecionador. Outra coisa também foi aqui no parágrafo 4º, que os caçadores e atiradores poderão ser autorizados a adquirir munição em quantidade superior ao limite estabelecido no parágrafo 1º a critério do Comando do Exército por meio de requerimento. Lembra que o parágrafo 2º desse mesmo artigo falava que os caçadores e colecionadores e atiradores não compartilhavam daquele limite de munição, ou seja, não tinham limite de munição para comprar. Agora é adicionado aqui o parágrafo 4º, onde fala que eles compartilham dessa mesma quantidade de munição e que poderá ser concedido pelo Comando do Exército a autorização para comprar a munição acima do limite. Eu vou deixar de novo o porte para a gente voltar aqui depois, porque o porte vai ser um negócio meio complicado. Então eu vou passar para frente para o próximo capítulo e a gente volta no final para o porte. Da importação e exportação. O que mudou aqui no artigo 43, então vamos lá. Ele falava que no artigo 43, no que tange a importação e exportação, lembra que ele já tinha autorizado aqui, serão ainda autorizadas a importar arma de fogo, munição, acessório e demais produtos controlados. Aí onde ele tinha deixado aqui que, tá aqui, os integrantes das instituições a que se refere os incisos 1 ao 9, que seria a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. E depois ele coloca as pessoas físicas autorizadas a adquirir arma de fogo, munição e acessório de uso permitido ou restrito, conforme o caso, nos termos dispostos no artigo 9. Enfim, o que ele trata agora? Ele revogou esses dois, no artigo 43, ele revogou essas autorizações. Ele coloca aqui, os integrantes das instituições que referem o artigo ainda estão autorizados. E o parágrafo 3º, o inciso 3º,
que as pessoas físicas autorizadas a adquirir arma de fogo, munição ou acessório de uso permitido ou restrito, conforme o caso, nos termos dispostos no artigo 9º e no 11º do limite de autorização obtida. Ou seja, aí ele só linkou aqui aquela quantidade de armas que o caçador, o atirador e o colecionador poderia comprar. Que é aquela, lembra, colecionadores 5 de cada modelo, caçadores 15 armas no total e atiradores 30 armas no total. Então é a mudança que ele faz aí quanto a essa questão da importação. Outra coisa também que ele revoga foi o inciso 1º do artigo 44, onde falava que competia ao Exército só autorizar e fiscalizar a produção e comércio. Ele adiciona também a exportação e importação sob incumbência do Exército. Então, além de fiscalizar só a produção e o comércio de armas e munições, o Exército passa agora também a fiscalizar a exportação e importação. O artigo 64, para quem não lembra, é aquele que tratava quanto aos prazos, né, que tinha de apreciação dos protocolos feitos junto ao SIGMA ou ao SINARME. Então ele falava que se tinha um prazo de até 60 dias a partir contada da data do recebimento do requerimento. Na nova redação do artigo 64, ele fala que os requerimentos formulados ao Comando do Exército, ao SIGMA, ou ao SINARME, no caso da Polícia Federal, referentes aos procedimentos previstos nesse decreto, serão apreciados e julgados num prazo de 60 dias. Aí é onde ele vem cá e coloca que ele esclarece algumas coisas que ficou um pouco difícil de entender. Que a apreciação do julgamento ao que refere o caput ficarão condicionados à apresentação do requerimento devidamente instruída à autoridade competente. O prazo que se refere será contado da data de entrega do requerimento devidamente instruído, né, ou da entrega da documentação completa. Antes ficou um negócio assim, por exemplo, se o cara, considerando que o cara entregou o processo todo correto e todo completo, ok. Agora, se o cara, sei lá, deu uma malandragem de foi lá entregar um documento, protocolar um processo e tivesse coisa faltando, passou 60 dias, não deram notícia para ele, considera aprovado. Agora fala aqui que não. Da entrega da documentação completa de instrução do requerimento na hipótese em que as datas de entrega do requerimento e os documentos que o instruem não coincidirem. Ele fala de novo transcorrido, né, o prazo de 60 dias, julga-se tacitamente aprovado. Então antes, se o cara fosse na malandragem, protocolasse um documento que tivesse faltando qualquer coisa e transcorresse 60 dias, estava aprovado. Hoje, no parágrafo 3º, ele fala aqui: transcorrido o prazo que se refere sem apreciação e julgamento do requerimento, observado no disposto no parágrafo 1º, considera-se aprovados tacitamente os pedidos nele formulados. Porém, o parágrafo 4º vem dar um respaldo para evitar essa malandragem. A aprovação não impede a continuação da apreciação do documento, que poderá ser cassado, caso constatado o não cumprimento dos requisitos legais. Isso o artigo 64 anterior não tratava, tá? Ele deixava aberta essa janela para, infelizmente, as pessoas de má índole querer fazer qualquer malandragem. Voltemos agora à parte mais complicada aqui do decreto, que está dando mais polêmica e que o pessoal mais fez pergunta aqui no canal, que é quanto ao porte. Então aqui ele já alterou de cara no porte. Lembra que eu falei, vou voltar aqui de novo, olha, no parágrafo 15º, lembra dessa definição de atividade profissional de risco. Então antes o que ele tratava no artigo 20? O parágrafo 3º ele era bem incisivo e colocava aqui: considera-se cumprido o requisito previsto, ou seja, ele já deixava escrito aqui que não cabia mais à autoridade, não cabia mais ao agente da Polícia Federal a discricionalidade. Ele já falava que considera-se cumprido o previsto, ponto. Não dava margem mais para o cara querer achar ou não. Previsto quando o requerente for, e aí colocava aqui, vamos dizer, a lista das profissões e condições. No novo parágrafo 3º é o que, na minha opinião, deixou, vamos assim dizer, uma brechinha para a discricionalidade de novo do agente da Polícia Federal. Onde ele fala aqui:
são consideradas atividades de profissionais de risco para fim do disposto no inciso 1 do parágrafo 1º. Ou seja, o que é? Vamos voltar aqui de novo. Inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 10.816, que é o Estatuto do Desarmamento. Vamos voltar aqui, ó, no artigo 10º, parágrafo 1º, artigo 10, parágrafo 1º. A autorização prévia nesse artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial dos termos demonstrar a sua efetiva necessidade. Lembra que o antigo parágrafo 3º falava considera-se cumprido a efetiva necessidade. O novo parágrafo 3º agora é que são consideradas atividades profissionais de risco para fins do disposto, ou seja, ele não dá mais a determinação que ele dava antigo. Ele fala que considera-se atividade profissional de risco. Ele fala aqui que demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício da atividade profissional de risco. Então, infelizmente, esse parágrafo 3º, na minha opinião, deu margem de novo para o agente da Polícia Federal decidir o que é atividade de risco ou não, e se isso cumpre a efetiva necessidade. Então, infelizmente, aí ele descreve todas as categorias, praticamente foram mantidas, ele só deu uma destrinchada um pouco e especificou mais algumas. Aqui ele continua tratando, né, do caçador e do colecionador. Então aqui, ó, no parágrafo 4, inciso 1º, caçador ou colecionador de arma de fogo com certificado de registro emitido pelo Exército. O que foi incluído aqui, né? Parágrafo 5º. O porte de arma de fogo concedido no inciso 2º do parágrafo 4º terá a sua territorialidade definida pela autoridade concedente. Lembra que antes não tinha o parágrafo 4º não tratava disso e falava que, não tinha o parágrafo 5º e já era de cara falado que o porte vai ter validade em todo o território nacional. O parágrafo 5º agora vem falando que ele terá sua territorialidade definida pela autoridade cedente. O que foi uma merda, na minha opinião. O parágrafo 6º, tá? Ele vem para dar uma esclarecida naqueles... ficou... apesar de para mim parecer bem claro que a definição contra a arma de porte, a arma portátil, existia alguém aí tinha ainda um entendimento que poderia se portar uma arma portátil, por exemplo, os fuzis T4 da Taurus. Então, o parágrafo 6º aqui vem para a autorização para portar arma de fogo a que se refere ao inciso 1º não será concedida para armas de fogo portáteis e não portáteis. Tá? O parágrafo 7º também foi inserido, é que sem prejuízo no disposto no parágrafo 3º, a Polícia Federal poderá conceder o porte de arma de fogo para a defesa pessoal para aqueles que exerçam outras profissões que não enquadrem no conceito de atividade profissional previsto no inciso 15 do artigo 2º. Isso aqui, na minha opinião, foi bom, porque antes ele não falava das profissões que não estavam descritas, das profissões que não estavam cobertas aqui, descritas no parágrafo... ele não cobria quem não estava ali no parágrafo 3º. Então aqui o parágrafo 7º vem dar essa possibilidade, só que aqui está descrito que a Polícia Federal poderá conceder, tá? É uma possibilidade de arma de fogo para defesa pessoal para quem não se enquadrar naquelas atividades que estão descritas ali. Ou seja, o cidadão comum que não se enquadra naquilo ali, mas consiga comprovar, vamos assim dizer, uma efetiva necessidade, pode pedir o porte, não quer dizer que vai ser concedido. O artigo 21, eu já tinha falado isso aqui no vídeo anterior, era um negócio que tinha ficado perdido aí no meio, eu tinha achado ruim, que foi a data, o prazo de validade do porte. Para quem lembra, no vídeo anterior eu já tinha levantado essa questão, e aqui agora o inciso 1º foi revogado, o artigo 21, e ele já vem delimitado agora, que o prazo de validade do porte é de 10 anos. Isso é novidade aqui.
Então, aquela data que ficou em aberta não está mais, está bem especificado agora aqui o prazo de validade. Outra coisa que nós temos também aqui é o parágrafo 2º, que a autorização de porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente sua eficácia na hipótese do seu portador ser detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeitos de substâncias químicas alucinógenas. Ele coloca aqui que vai ser suspenso o porte se o cara for pego nessas condições, no estado de... Não, mas ele não fala, não necessariamente com a arma, tá? Se ele for pego nisso, sei lá, dirigindo qualquer coisa, vai poder o porte dele ser suspenso, que vai caber a apreensão da arma de fogo, a suspensão do direito ao porte pelo prazo de 1 ano, depois de 1 ano o cara pode dar entrada de novo, e no caso da reincidência, fica negado dele a possibilidade de requerer um porte de arma de fogo. Ou seja, para quem for pego embriagado, né, ou sob efeito de substância química ou alucinógena, vai ter o porte suspenso, ficar 1 ano sem poder pedir o porte de novo, pode requerer depois desse 1 ano, mas que se for pego de novo, fica suspenso a esse camarada a possibilidade dele de requerer de novo o porte de arma de fogo. Que mais? Vamos lá, artigo 26. Ele trata aqui, ele vem, onde ele cita de novo aqui, na lista, no começo ele cita só os caçadores e os colecionadores. Aqui agora ele vem tratar o parágrafo 8º, né, que ele foi redigido. O anterior falava que seria concedido o porte de arma de fogo aos integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas. Ou seja, vamos cortar essa baboseira, é o seguinte: o parágrafo 8º falava que o atirador tem direito ao porte de arma de fogo. Como? Nos termos disposto no inciso 9 do artigo 6 da Lei do Desarmamento. Por isso que eu deixei ela impressa aqui. Vamos lá no artigo 6 do desarmamento. Aqui. Artigo 6, inciso 9. Ele falava aqui: para os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas cujas atividades esportivas demandem o uso de armas de fogo na forma do regulamento dessa lei, observando-se no que couber a legislação ambiental. Então aqui ele falava que seria concedido para o atirador o porte de arma conforme estava descrito aqui na lei. Porém, a nova redação do parágrafo 8º muda isso aqui e fala que será concedido o porte de arma para o atirador que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos no incisos 2, 3 do parágrafo 1º do artigo 10. Então vamos lá, no artigo 10 está aqui, parágrafo 1º, incisos 2 e 3. Então ele fala que poderá ser concedido o porte para o atirador que comprova os cumprimentos dos requisitos no artigo 2. Artigo 2, atender às exigências previstas no artigo 4 desta lei. Inciso 3º, apresentar a documentação de propriedade de arma de fogo, bem como seu devido registro no órgão competente. O problema está aqui, ó. Vamos lá para o artigo 4. Para adquirir arma de fogo de uso permitido, o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: comprovação da idoneidade com a apresentação das certidões, a apresentação do documento de comprovação de atividade ilícita, a comprovação de capacidade técnica. Isso aqui não é muita diferença, porém, o que me preocupa é justamente que o artigo 4 fala que para adquirir arma de fogo de uso permitido, ele não fala das armas de fogo de uso restrito. Então a minha preocupação é que essa mudança no parágrafo 8º limite o porte para o atirador somente para uma arma de fogo de uso permitido e que mesmo assim ainda dê interpretação para o agente da Polícia Federal saber se ele pode ou não, se vai conceder ou não a arma de fogo. E aqui ele só reitera, foi incluído, que a arma de porte, o porte de arma de fogo vai ser concedido pela Polícia Federal. Isso aí eu tinha ficado claro nos outros vídeos, mas eu não sei porque o pessoal ainda não entendia. Outra coisa que teve mudança quanto à parte no artigo 36 foi quanto à questão dos menores de idade. Isso, principalmente o pessoal da esquerda fez um barulhão danado, e aqui antes ele falava que no parágrafo 6º que a prática de tiro desportivo por menores de 18 anos, ou seja, de 0 a 18 anos,
tinha que atender aqui, ó, será previamente autorizada por um dos seus responsáveis legais. E deverá restringir tão somente as localidades, os locais autorizados pelo comando do Exército, e será utilizada a arma de fogo da agremiação ou do responsável. O novo parágrafo 6º agora limitou de novo e subiu a idade. Ou seja, a prática de tiro esportivo nas modalidades aceitas pelas entidades nacionais de administração do tiro por pessoas com idades entre 14 e 18 anos. Ou seja, menores de 14 anos voltam de novo a precisar de autorização judicial para começar a prática do tiro esportivo. Não podem mais, o novo parágrafo reformulado limitou dos 14 aos 18 anos. E tem mais, e piorou, fala que deve ser previamente autorizada por seus responsáveis, ou por apenas um deles no caso da falta de outro. Ou seja, se você ainda tiver seu pai e sua mãe, eles foram seus responsáveis legais, tem que ser autorização dos dois, não só de um mais. Vai poder ser só de um se o pai ou a mãe estiver faltando, se você não tiver pai nem mãe. Essa foi uma mudança que para mim foi, sei lá, negativa. A questão dos 18 ao 25 não muda. A outra mudança que nós tivemos também foi a revogação do artigo 41, que é aquele que competia ao Ministério da Defesa, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, como as definições de como deveriam ser para transporte de arma de fogo e embarque de passageiro armado. Então cancelou isso aqui e eu acredito que nesse caso volta para a PF e para a ANAC a análise e os procedimentos. Inclusive eu estou fazendo um vídeo de como fazer os procedimentos para embarque, para despacho de arma de fogo para quem estiver viajando e que precisar fazer ou despachar arma de fogo. Em breve vai estar aqui no canal. As mudanças que a gente tinha que tratar, eu acredito que assim, infelizmente, como eu disse, eu acho que o primeiro decreto eu fiquei muito contente com ele, não pela quantidade de coisas que liberou, mas por ter dado, pelo menos para mim, uma aparente liberdade para o cidadão decidir e definir o que ele vai fazer. Infelizmente, boa parte dessas liberdades foram cortadas, tolhidas pela essa nova revisão, mas eu acredito que elas foram necessárias serem feitas para que ele pudesse ser mantido que o decreto anterior pudesse ter respaldo e mantido na sua totalidade. No demais ele não tira, eu acredito que essa revisão, que essa reformulação dele não tira o brilho e não tira as vantagens e qualidades que ela trouxe para os atiradores no geral. Para todo cidadão, as vantagens que ela trouxe quanto ao que tange ao acesso às armas de fogo. Pessoal, reclamaram bastante aqui comigo quanto à questão do título do vídeo anterior, de eu não ter falado sobre o porte de arma, como tirar o porte de arma de fogo. O problema é que não tem como eu falar como tirar o porte de arma de fogo, porque ainda não existem as definições da Polícia Federal para essas novas. Tem algumas instruções normativas que eu tive acesso, não sei se são verídicas, por isso que eu não apresentei aqui para vocês, de novas instruções normativas da Polícia Federal, então não tem uma instrução nova para essa nova realidade. Eu estou com o meu processo de porte em andamento, eu estou fazendo um vídeo disso, e se for positivo, se eu conseguir efetivamente o porte de arma de fogo, eu vou publicar para vocês passo a passo como requerer o porte de arma de fogo. Só que enquanto ainda não tiver uma instrução normativa definitiva da Polícia Federal para esse novo decreto quanto aos procedimentos de emissão de porte de arma de fogo, ou então quando eu não tiver conseguido o meu porte de arma de fogo em mãos, eu não vou publicar aqui, tá? Mas assim que sair, eu vou compartilhar com vocês passo a passo como solicitar o porte de arma de fogo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que acompanha o canal, quem tem feito aqui as perguntas. Eu tenho lido e respondido todas na medida do possível. Mais uma vez, quero agradecer o instrutor Pedro aí pelo apoio na leitura e nos comentários aqui desse decreto. Mais uma vez, vou deixar o Instagram do Pedro, do instrutor Pedro Martins aqui embaixo. O pessoal que for aqui de Goiânia e região que tiver interesse aí em aquisição de PCE, despachante, serviço de despachante de arma de fogo e até mesmo esses processos agora de concessão de porte, pode procurar o Pedro que ele ajuda vocês a montar o processo e cuida de tudo isso. Pessoal, então
Mais uma vez, obrigado para quem tem acompanhado. Não se esqueçam, se não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe o vídeo. E por enquanto é isso, um abraço e valeu!